Saudações, caro internauta, bem-vindo ao Telenotícias nesta que é a edição de sábado, 15 de agosto do ano 2026. Vamos às principais notas que marcam a atualidade no país e no mundo. O deputado do partido Podemos, Evandro Massing, no âmbito da sua visita ao Hospital Provincial de Pemba, destacou a importância de valorizar os profissionais de saúde que, apesar dos vários desafios, trabalham incansavelmente para salvar vidas. O parlamentar reconheceu, contudo, que alguns profissionais têm desonrado o compromisso assumido com a saúde pública. Pela unidade, pelo bom atendimento aos cidadãos, tem feito o quê? Tem se esforçado como? Para não permitir que estes alguns poucos manchem todo um corpo de profissionais de saúde. A representante do Hospital Provincial de Pemba apontou a falta de médicos especialistas como um dos principais desafios enfrentados pela unidade sanitária. Segundo explicou, a insuficiência de especialistas obriga, em alguns casos, a transferência de pacientes para a província de Nampula. A responsável apontou igualmente a falta de medicamentos como outro constrangimento, uma situação que, segundo afirmou, afeta várias unidades sanitárias do país. Por sua vez, um dos médicos do hospital destacou a falta de gabinetes como um fator que dificulta o trabalho dos profissionais de saúde. Segundo explicou, a unidade dispõe atualmente de apenas um gabinete, situação que limita o atendimento simultâneo por parte dos médicos. O hospital funciona, estamos a atender os pacientes e a questão que eu ia colocar quando perguntou em relação da dificuldade era a questão de especialistas. Precisamos de especialistas para o Hospital Provincial de Pemba, porque em alguns casos a gente transfere para Nampula, para algumas especialidades. Então, Cabo Delgado, o Hospital Provincial, precisa de especialistas. Essa é a nossa maior dificuldade neste momento. Em relação à questão da medicação, como disse, que é um problema geral, mas também estamos a receber. Há 3 dias recebemos um caminhão, estamos atendendo os pacientes, não ficamos fechados, estamos atendendo os pacientes normalmente. O médico defende a criação de mais gabinetes, de modo a permitir que vários profissionais possam trabalhar em simultâneo e melhorar a prestação de serviços aos pacientes. Temos um número de médicos, de cirurgiões que podem responder, mas precisamos de um espaço de gabinetes para que eles possam fazer consultas ao mesmo tempo. O que acontece é que só temos um gabinete, isso vai fazendo com que eles tenham que trabalhar em escala. Sai um médico, depois entra outro médico, isso é muito cansativo. Agora, se tivéssemos espaços suficientes, em termos de gabinetes, isso iria mais dinamizar e faria um tempo de espera na própria consulta menos reduzido, porque o doente vai ter que ficar um tempo da espera do outro médico para vir, então isso é mais complicado. Mas nós, agora, o grande problema é que nós tínhamos, era de tempo de espera já para a cirurgia. Já fez a consulta, mas depois para a cirurgia isso levava muito tempo. O médico apelou ainda à população para que adira à doação voluntária de sangue, tendo em conta a necessidade de reforçar as reservas disponíveis no hospital. Nós precisamos de ter mais doadores voluntários. Infelizmente, o que nós temos trabalhado é com doadores repositórios. Doadores repositórios significa quando eu estou doente ou o meu familiar está doente e precisa de sangue, então o familiar é que tem que fazer a reposição. Isso muitas das vezes não é muito bom, porque pode acontecer que o sangue que eu vou doar não seja compatível, apesar de ser meu familiar não ser compatível com ele. Então, o ideal é que tem que ter um estoque de sangue suficiente e que é garantido mais por doadores voluntários. 3 fontenárias habilitadas foram entregues às comunidades de Lianda, Amboa e Nicalal, no distrito de Moeda, província de Cabo Delgado. A intervenção permite reforçar ou restabelecer o abastecimento de água aos moradores destas localidades. 3 fontenárias reabilitadas foram entregues esta quarta-feira às comunidades das aldeias de Lianda, Ambu e Nicalane,
no distrito de Moeda, província de Cabo Delgado. A entrega contou com a participação da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Cabo Delgado, SAS Cabo Delgado, e insere-se nas ações destinadas a reforçar a cobertura e o fornecimento de águas às comunidades. A iniciativa foi realizada no âmbito do Sistema de Abastecimento de Água de Ntamba e promovida pela Solidarity, com financiamento do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários OCHA. Na aldeia de Lianda foi entregue uma fontanária equipada com 4 torneiras. A comunidade já beneficiava do abastecimento de água, passa agora a dispor de 2 fontanárias em funcionamento, o que permite reforçar a disponibilidade e aproximar o serviço aos moradores. Em Bu, a entrada em funcionamento da nova infraestrutura permite restabelecer o abastecimento de água que estava interrompido há mais de 3 meses devido aos trabalhos de reabilitação do sistema de Ntamba. Já em Nicalali, a entrega da fontanária permite repor o abastecimento de água após mais de 1 ano de interrupção. Tal como a fontanária de Lianda, as infraestruturas de Imbu e Nicalali dispõem de 4 torneiras cada. A reabilitação destas fontanárias permite melhorar o acesso das comunidades à água e a restabelecer um serviço que esteve interrompido durante diferentes períodos. A intervenção conta com o envolvimento da SAS Cabo Delgado e dos seus parceiros no âmbito dos esforços para expandir a rede de abastecimento e garantir um acesso mais regular à água nas comunidades do distrito de Moeda. A cidade de Quilimane vai investir cerca de 20 milhões de dólares em projetos de proteção ambiental e melhoria da drenagem. A iniciativa pretende minimizar os impactos das mudanças climáticas e das cheias que afetam vários bairros todos os anos. A época chuvosa em Quilimane é sinônimo de ruas inundadas e famílias isoladas. Considerada uma cidade pantanosa, a capital da Zambésia enfrenta todos os anos os efeitos das mudanças climáticas. Para inverter o cenário, o Conselho Municipal anunciou um investimento de cerca de 20 milhões de dólares. A intervenção pretende responder aos desafios ambientais que afetam a cidade, sobretudo durante a época chuvosa, quando várias zonas ficam vulneráveis à acumulação de águas. Neste momento, já foi encontrado o empreiteiro que vai fazer os estudos e neste momento, na verdade, já está a fazer os levantamentos primários. Trata-se de uma empresa holandesa que já está a fazer os respectivos estudos. Vamos ter uma componente que vai lidar principalmente com a problemática da erosão e também vamos ter um subprojeto que vai tratar essencialmente da questão das drenagens na cidade de Quilimane. O projeto conta com o apoio da Embaixada da Alemanha e dos Países Baixos. Uma das ações previstas é a proteção dos mangais. Então, teremos 2 focos fundamentais. Um é a linha da Marginal, que começa desde o Porto e vai até ao bairro de Isídua. E vai ter 2 componentes. Uma componente, digamos, onde vai se usar material convencional, mas também vamos ter uma segunda componente onde vamos usar as chamadas soluções baseadas na natureza. Então, utilizar a própria natureza para podermos resolver, para podermos mitigar alguns dos desafios que nós temos. Está igualmente prevista a construção e reabilitação de valas de drenagem. A expectativa é melhorar a mobilidade e reduzir o impacto das inundações nos bairros. O jeito daquilo que foi feito, por exemplo, no município da Beira, para podermos, na verdade, diminuir o impacto das mudanças climáticas. Vocês lembram quando o ciclone Fred atingiu a cidade de Quilimane? Todo o bairro de Isídua ficou abaixo de 1 metro de água. Todo o bairro, realmente. Portanto, era a primeira vez que nós tínhamos cheias daquele nível. Foi possível tomarmos nota, tirarmos os dados e esses dados estão a ser estudados, estão a ser compilados para termos uma solução, espero eu, que possa ser definitiva. A edilidade espera que com estas intervenções Quilimane esteja mais preparada para enfrentar os efeitos das chuvas intensas.
A Confederação de Associações Econômicas de Moçambique recebeu nesta sexta-feira o diretor de desenvolvimento da ExxonMobil para Moçambique, Anton Pride. A visita acontece uma semana depois de uma delegação empresarial moçambicana, liderada pela CTA, ter efetuado uma visita a campos da ExxonMobil em Austin, nos Estados Unidos. Acontece uma semana depois de uma delegação empresarial moçambicana, liderada pela CTA, ter estado no campus da ExxonMobil em Austin, nos Estados Unidos da América. A deslocação enquadrou-se numa missão empresarial aos Estados Unidos de América, destinada a fortalecer as relações entre o setor privado moçambicano e bastidores norte-americanos. Segundo o diretor de desenvolvimento da ExxonMobil, Anton Pride, a parceria visa trazer mais oportunidades de emprego para moçambicanos, cuja expectativa é trazer rendimento para cerca de 2 milhões de cidadãos e contratos para 10 mil empresas. 20 jovens, eu não sou um deles, né? Mas 20 jovens que estão a dedicar-se dia e noite ao conteúdo local para trazer impacto. Impacto é mais emprego, mais contratos para moçambicanos. E na visão do conteúdo local, isso só é possível com parcerias. Parcerias com os investidores grandes como Exxon e outros. Agora hoje temos a honra de ter Exxon aqui, que é um parceiro formidável, um parceiro de ouro para nós em Moçambique, que vai suportar o desenvolvimento de empregos e de empresas moçambicanas. O nosso objetivo no CTA, no conteúdo local, é trazer rendimento para 2 milhões de pessoas e contratos para 10 mil empresas. Então isso é conteúdo local. Então trabalhem conosco, o conteúdo local começou. Já temos a lei, o governo do presidente Chapo é muito sério com o conteúdo local. Em pouco tempo foi aprovada uma lei, agora veio o regulamento e depois o nosso conteúdo local vai crescer. E vai crescer de uma forma mais rápida do mundo. Lançada esta semana a primeira pedra para a construção da escola secundária de Niaro, onde mais de 700 alunos que partilhavam a mesma sala de aulas no interior da penitenciária de Nampula vão finalmente ter salas próprias. A situação que há anos representa um desafio para os encarregados de educação e um trauma para os educandos está com os dias contados. A nova infraestrutura surge para garantir condições condignas de ensino e afastar os alunos do ambiente prisional. A escola, que vai contar com 6 salas de aulas, uma secretaria, laboratórios, biblioteca e um sistema de abastecimento de água para higienização e consumo, está orçada num valor equivalente a 30 milhões de meticais. Segundo a representante dos alunos, foram anos de partilha do espaço com os reclusos, o que colocava em risco o bem-estar dos estudantes. Durante anos, os alunos desta comunidade tiveram de frequentar aulas nas instalações do estabelecimento penitenciário de Nampula, partilhando o mesmo espaço com reclusos. Esta situação constituía uma preocupação permanente para os pais e encarregados de educação, sobretudo pelos riscos associados à convivência de alunos inocentes e em idades escolares com pessoas privadas de liberdade. Por sua vez, Eduardo Abdullah, governador da província, reiterou que o governo da província de Nampula continuará a investir na educação das comunidades, construindo mais escolas. Como governo, continuaremos a fazer a nossa parte, construir mais escolas, criar mais salas de aulas e aproximar cada vez mais a educação das nossas comunidades. As obras terão início no dia 15 do corrente mês e o término está marcado para 15 de dezembro do ano em curso. Com a conclusão da escola secundária de Niaro, espera-se melhorar a qualidade do ensino e garantir mais segurança para os mais de 700 alunos que hoje estudam na penitenciária de Nampula. O distrito de Baro e na província de Manica reforçou o cooperativismo juvenil com a formação de jovens para empreenderem nas áreas de produção orgânica. A iniciativa visa criar oportunidades de autoemprego e aumentar a segurança alimentar na região. A formação
E os jovens graduados, com destaque para mulheres e pessoas portadoras de deficiência física, o objetivo é integrar este grupo em cooperativas produtivas e dotá-las de ferramentas técnicas para gerarem rendimento. Dentre os produtos orgânicos priorizados estão a batata reino, a piscicultura e a produção de mel. Bura é um dos distritos de Manica, onde a batata reino já é cultivada, integrando a cadeia de produção agrícola da província. Os participantes receberam capacitação em técnicas de cultivo orgânico, maneio de tanques piscícolas e criação de abelhas, com foco em práticas sustentáveis e acesso ao mercado. A aposta no cooperativismo busca fortalecer a economia local, a empregabilidade e reduzir a dependência de importações. Autoridades locais destacam que o projeto vai além da produção, pretende organizar os jovens em associações para facilitar o acesso a insumos, crédito e canais de comercialização, indo mais além, desafiando os recém-formados. Desafiar aos graduados, desejando mecanismos de rentabilização dos kits sustentáveis por meio de iniciativas empreendedoras que possam imprimir novos cenários de desenvolvimento dentro das comunidades e as suas famílias. O partido Namola denuncia mais de 200 casos de perseguição e incêndio de residências dos seus membros e 56 mortes de quadros em menos de um ano da sua implantação no país. A denúncia foi feita em Quilimane, no arranque das celebrações do primeiro aniversário do partido. No quadro das celebrações do primeiro ano de implantação do partido Anamola no país, o presidente da formação política explica que este primeiro ano de implantação do partido é repleto de vários desafios, um dos quais é a perseguição extrema dos seus membros, o que se consubstancia numa autêntica violação dos direitos fundamentais da humanidade, no atentado à vida, destacando o registro de mais de 200 casos de perseguição e fogo posto só na província de Zambésia e 56 mortes de quadros do partido. Um dos desafios que nós temos neste momento é os desafios do problema da segurança que o país passa. Nunca houve nenhum partido neste país que foi tão perseguido como a Anamola também está sendo perseguido. Em menos de um ano, a Anamola perdeu 56 quadros do partido. Não estou a dizer membros simples, estou a falar de quadros do partido. 56 membros do partido assassinados, incluindo alguns casos macabros que constituem mesmo crime contra a humanidade. Só em Macanga, 8 membros do partido Anamola Macanga, estou a falar de Tete, em Macanga, localidade de Gandale, posto administrativo de Furancungo, nós perdemos 8 membros nossos assassinados e depois colocados numa vala comum. Em Mbane, há um membro que foi violentamente agredido e depois castrado os seus órgãos genitais. Então, e nós temos, sobretudo em Tete, na Zambésia, aqui nesta província, nós contabilizamos agora 200 casas de membros da Anamola que foram incendiadas e destruídas. Nós temos ao todo na Anamola 450 casos de violência extrema contra membros da Anamola. Então temos uma perseguição incrível. Detenções ilegais, arbitrárias, acontecem todas as semanas. Portanto, este é o grande desafio que nós neste momento estamos a passar. E temos que fazer face a isso. Daí que, em parte, também fizemos uma grande campanha a nível internacional, estamos fazendo, que é denominada Quem Mandou Matar Anselmo. Esta frase não é por causa do Anselmo, mas é por todos eles. É pelo Anselmo, é pelo Vino Dias, é pelo Arlindo Chissalo, é por tantos outros membros que foram mortos, outros ainda são sobreviventes. Para o presidente do partido, estes 12 meses serviram também para mostrar que o Anamola não está apenas focado em governar. O presidente do partido afirma que estão vincados para impulsionar a dinâmica do país na indução de políticas que criem o bem-estar dos cidadãos através da valorização da identidade nacional.
A nossa responsabilidade não é apenas de conseguir lugares na Assembleia da República, sermos o governo de Moçambique, assumirmos a maioria das assembleias municipais e provinciais. Isso é uma consequência, ou se vocês quiserem, isso é um complemento, ou uma bacela, como dizem quando vamos ao mercado. A questão fundamental para nós é cumprirmos com a nossa responsabilidade geracional, a nossa responsabilidade histórica neste momento. O que o povo moçambicano, o que esta nação mais anseia, o que esta nação mais sonha. E nossa missão é exatamente identificar o anseio, o sonho e a perspectiva da construção da sociedade do futuro que este povo tem. E sabemos traduzir isso em termos políticos, em termos sociais, em termos do nosso próprio programa para o país. Essa que é a responsabilidade do Ana Mola. A visita de Venâncio Mondlane à cidade de Quelimane enquadra-se nas celebrações do primeiro aniversário do partido a ter lugar este sábado. O evento vai ser marcado por marchas e momentos culturais em vários pontos da cidade de Quelimane, na província da Zambésia. O Ana Mola completa um ano de existência num clima de denúncia de violência política e mobilização dos seus membros. O governo moçambicano faz um investimento na camada juvenil, fornecendo kits de empreendedorismo para a criação do autoemprego. O governo moçambicano entregou esta semana kits de empreendedorismo a 28 jovens da província de Cabo Delgado, numa iniciativa que visa impulsionar a empregabilidade e o autoemprego na região. O investimento enquadra-se nas políticas de apoio à juventude e busca dar respostas concretas ao desemprego, sobretudo em zonas afetadas pelo terrorismo e pelas crises econômicas. Dentre os kits entregues estão materiais de construção, motorizadas, equipamentos informáticos e produtos usados na agricultura. O objetivo é dotar os jovens de ferramentas para criarem os seus próprios negócios e gerarem rendimento. Os 28 beneficiários receberam uma formação em gestão de negócios e a legalização das atividades que passarão a exercer. Com esta ação, as autoridades locais esperam que a juventude possa estimular a economia local e reduzir a dependência. Olhem para cada kit como uma semente e que é a única forma de haver crescer, florescer e dar frutos. É dedicar o seu tempo nele. Casfadine Manasse, ministro da Juventude e Desporto, destacou que o foco do governo é gerar mais empregos e fortalecer o crescimento econômico da região, apostando no potencial dos jovens como motores de desenvolvimento. Estamos a criar condições para fortalecer a economia local, melhorar o acesso a bens e serviços e contribuir para a geração de renda e para a melhoria da qualidade de vida das populações, nomeadamente para a produção de bens e prestação de serviços à comunidade e para a consequente geração de renda e oportunidades de emprego. Seguimos com notas que marcam a atualidade internacional. Cerca de 525 pessoas foram evacuadas da aldeia de Louglan, no sudoeste da França, devido a um incêndio florestal que já destruiu mais de 1.100 hectares. Cerca de 500 bombeiros, apoiados por meios aéreos, combatem as chamas que avançaram rapidamente devido aos ventos fortes e às elevadas temperaturas. Cerca de 500 pessoas foram evacuadas da aldeia de Douglan, na região das Landes, no sudoeste de França, devido a um incêndio florestal. O fogo deflagrou pouco antes das 14h30 desta quinta-feira uma zona de pinhais secos, alimentadas por ventos fortes e irregulares. As chamas aproximaram-se a algumas centenas de metros das habitações. Na manhã de sexta-feira, as autoridades das Landes indicaram que já tinham ardido mais de 1.100 hectares.
Nenhuma casa foi destruída. A evacuação dos moradores e de um parque de campismo nas proximidades foi feita por precaução. As pessoas foram encaminhadas para um centro de acolhimento em Sabres. 2 estradas departamentais nas imediações de Luglon foram também encerradas ao trânsito. Cerca de 500 bombeiros participam nas operações, apoiados por 40 veículos de combate a incêndios florestais e por meios aéreos. Entre os meios mobilizados são aviões Canadair, bombardeios de água Dash e Arry Trator. Durante a noite, o aumento da umidade contribuiu para abrandar a progressão das chamas. No entanto, as autoridades alertaram que o regresso de ventos mais fortes poderá agravar rapidamente as condições. O incêndio ocorre durante uma vaga de calor intensa, com temperaturas superiores a 40 graus Celsius, registradas em algumas zonas das Landes. Este é mais um grande incêndio registrado no sudoeste de França durante este verão. Perto de Biscarrosse, um outro fogo consumiu cerca de 3.700 hectares e destruiu cerca de 200 casas e edifícios. Incêndio florestal em Log-Varogosnica, na costa adriática da Croácia, obrigou cerca de 1.000 habitantes e turistas a deixar a localidade. Mais de 150 bombeiros foram mobilizados para combater as chamas, que avançaram rapidamente devido aos ventos fortes. Algumas casas e viaturas ficaram danificadas e houve registro de pessoas com queimaduras. O incêndio florestal obrigou cerca de 1.000 pessoas a evacuar a costa adriática da Croácia. As chamas destruíram vegetação e atingiram algumas casas e viaturas, enquanto os ventos fortes fizeram com que o fogo avançasse rapidamente em direção às zonas residenciais. Mais de 150 bombeiros foram mobilizados para combater o incêndio. A principal estrada costeira que atravessava a localidade foi encerrada. A maioria das pessoas evacuadas, entre habitantes e turistas, foi transportada para a vizinha cidade de Homs. Um pavilhão desportivo foi utilizado como abrigo temporário. As autoridades locais deram conta também de pessoas com queimaduras. O comandante dos bombeiros alertou para uma noite difícil no combate às chamas e pediu o envio de reforços de outras regiões da Croácia. 4 aviões Canadair de combate a incêndios foram colocados em alerta para a manhã seguinte, uma vez que as aeronaves não podem operar durante a noite. Segundo o vice-presidente da Câmara de Homs, os ventos fortes contribuíram para a rápida progressão do incêndio. A Croácia atravessa uma vaga de calor prolongada, com temperaturas elevadas a aumentarem o risco de novos incêndios ao longo da costa adriática. Caro internauta, com esta nota internacional, marcamos um ponto final à presente edição do Telenotícias, com promessas de voltar na segunda-feira. Continuação de um ótimo final de semana. Este é o seu canal de eleição FTV, que torna a sua visão uma realidade.